Então, agora a gente vai analisar a complexidade de tempo do expect minimax, né? A característica aqui que a gente está interessado é a complexidade de tempo. Já deu um spoiler aqui que ela é O de B elevado a M e N vezes N elevado a M. Lembrando as quantidades aqui, né? O B é o número de ações dos jogadores, branching factor, né? Número de ações dos jogadores. E o M é a profundidade da árvore. Profundidade da árvore. Da árvore do jogo, que reflete o número de jogadas, né, necessárias para alcançar o último estado ali, o fim do jogo. É o número de movimentos para o fim do jogo. Certo. Então, para a gente chegar nesse valor aqui, vamos analisar. Primeiro, vamos supor que a primeira ação aqui do jogo seja de um jogador. Ele tem B jogadas possíveis para fazer. Então, B jogadas possíveis. Para cada uma dessas jogadas, vai ter agora a próxima vai ter um sorteio, né? Uma jogada de dado, e tem N resultados possíveis aqui. Né? N resultados possíveis. E para cada uma dessas jogadas vai ser a vez do outro jogador, que tem B ações, né? B ações, e para cada uma das ações desse jogador vai ter mais, né, uma jogada de dados com N resultados possíveis. Então, isso se repete, né, até o final, ao fundo da árvore ali. No total, a profundidade disso aqui é M. Então, por isso, metade das vezes, né, supondo jogadas alternadas aqui, algumas vezes vai ser o jogador, algumas vezes vai ser a natureza. Né? Então, e aí, sem colocar um limite superior, a gente, quer dizer, colocando, né, um limite superior, né, cada um vai agir no máximo M vezes. Né? Então, por isso que para cada jogada do jogador tem B possibilidades, e para cada jogada da natureza de dados tem N resultados possíveis. Né? Então, a árvore cresce exponencialmente com B e com N. Né? E a altura da árvore é o Mzinho aqui que vai no expoente. Então, a complexidade de tempo do expect minimax é da ordem de B elevado a M vezes N elevado a M. É um algoritmo exaustivo, né? Como ele carrega isso do minimax. Certo? Tá. Então, e assim como o minimax, né, tem a poda alfa-beta, a gente pode, a mesma discussão se aplica, né, quando um nó é min ou max. Né? Se a gente sabe, a gente está no nó aqui, por exemplo, max, né? E aí a gente viu, chegou num estado aqui que a gente descobriu que o valor, né, o valor x aqui, é pior do que uma outra jogada que o min possua, então a gente não vai avaliar aqui outros irmãos desse nó. Né? Então a gente poda esses sucessores aqui e já retorna para o próximo, já vai para o próximo avaliação aqui. Por quê? Sabendo que o min tem outra jogada melhor do que x, né, a jogada que leva para esse estado não vai ser executada, vai ser podada. Só que os nós de chance, a questão de podar um nó de chance é mais complicada, porque, né, como a natureza é alheia, né, ela não quer beneficiar nem prejudicar o jogador, o que a gente tem aqui é a probabilidade de alguma coisa acontecer, P de I aqui para esse resultado I, e o valor dele, né, o Rzinho de I, calculado recursivamente. Então, supondo que a gente tem isso aqui, só com isso é difícil saber, né, se os outros resultados aqui são desejáveis, né, do ponto de vista do jogador. Então, aí é necessário uma análise mais detalhada, necessário estabelecer limite superior ou inferior para o nó chance. Né? Como se a gente está no cálculo do valor esperado, né, então a gente teria que acumular alguns valores aqui para saber se até então, né, o valor desse nó aqui, se vale a pena expandir os outros irmãos dele. Então, não é tão simples assim. Mas pelo menos né, os nós min e max, a gente permanece com os benefícios da poda alfa-beta.
tá? Então, não nem tudo está perdido aqui, tá? Ok. Só o nó de chance que é mais difícil de podar, então não é trivial. Né? E por isso a gente não vai entrar nesse mérito aqui neste curso. E toda a discussão que a gente tem, né, da complexidade, da inviabilidade do minimax, se aplica no expect minimax. Então, não dá para qualquer jogo importante, né, qualquer jogo de interesse, não dá para a gente expandir toda a árvore do jogo. Né? Não tem como, para um jogo de verdade, né, o banco imobiliário, por exemplo, não dá para saber de antemão o que vai acontecer daqui a N jogadas. Né? Ainda mais que o jogo pode demorar horas, né? Cada um joga centenas de vezes aí. Então faz o cálculo aí suponha, né, que com 100 jogadas o jogo termina e cada jogador tenha, sei lá, 2 ações e tem os 21 resultados possíveis de jogar o dado. Né? A conta aí. Não dá, então, para expandir toda a árvore. Então, a gente tem que limitar a profundidade. E aí, quando limita a profundidade, né, supondo que essa seja a profundidade máxima aqui, ao chegar nos estados no limite da profundidade, a gente vai aplicar uma função de avaliação para dar o valor desses nós. E aí a gente calcula o valor, né, recursivamente a partir disso. Então, para esse caso aqui, né, você pode verificar que esses valores aqui estão corretos, tá? Aí o problema é o seguinte. Observem, deixa eu passar uma borrachinha aqui para ficar mais limpo. Observem que os valores da árvore da esquerda, os valores dessa árvore aqui, estão na mesma ordem que os valores dessa árvore aqui. Isso, se não tivesse o nó de chance, para o minimax, tá beleza. Se a heurística de avaliação ela correlaciona, né, os valores com os valores finais verdadeiros, a gente está bem. Né? O minimax, se não tivesse chance, faria a jogada correta. Mas como tem o nó de chance, né, a gente calcula o valor esperado aqui, ponderando pelas probabilidades. Nesse caso aqui, 2.1 contra 1.3, o Max vai querer fazer a jogada a 1. Só que nesse outro caso aqui, com esses outros valores, que estão na mesma ordem, né? Então, os nós aqui do Minion, 20 menor que 30, né? 2 menor que 3, 1 menor que 400, 1 menor que 4. Na mesma ordem, só que com uma escala diferente. Só que agora, né, fazendo o cálculo aqui do valor esperado, que é 21, que é 40.9, o Max vai querer fazer essa jogada aqui. Então, a função de avaliação ela não pode ser qualquer uma. Porque diferentes funções de avaliação que preservam a ordem uma vai fazer o algoritmo jogar de um jeito, outra vai fazer o algoritmo jogar de outro jeito. Então, um jeito certo de fazer a função de avaliação, né, ela deve indicar a probabilidade de vitória em um determinado estado. Né? Então, ao invés de um número qualquer aqui, né, com a questão de escala e tudo mais, é melhor que essa função indique a probabilidade de vitória, né, que aí vai estar normalizado. Ou no máximo, né, falando em termos gerais aqui, a função de avaliação pode ser uma transformação linear da probabilidade de vitória. Ok? E aí, o conceito de transformação linear vem da álgebra linear. Aí quem tiver interesse pode relembrar isso aí. Tá? Mas não é requisito, né, para a gente. Não vamos entrar no mérito disso aí. Enfim, de uma maneira mais simplista, a função de avaliação deve indicar probabilidade de vitória em um estado. Então, com isso, a gente vai encerrar, né, a discussão do algoritmo Expect Minimax. Então, agora a gente é capaz de lidar com um cenário onde a sorte, né, o elemento aleatório, complica as coisas. Né? Então, a gente tem necessário saber, né, importantíssimo, tem que saber a probabilidade de cada coisa acontecer, né? Senão o algoritmo não funciona. É preciso saber isso. Tá? Mas, enfim, então agora a gente é capaz de lidar com uma situação onde
o elemento aleatório aqui complica a nossa vida, né? Mas a gente está protegido com isso, graças ao poder do algoritmo Expect Minimax. A gente se vê no próximo vídeo.